Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O debate hoje promete. Vamos discutir um tema polêmico, ligado ao ensinamento do Senhor Jesus e à vida prática. Responda, na sua opinião, criancinhas podem ficar endemoniadas? Eu conheço um monte de pastores que dizem que sim e que eles mesmos já atuaram, já testemunharam e tiveram que atuar para a libertação dessas criancinhas. Bebês de colo, inclusive. Não são poucos os ministros e ministras que eu entrevistei pessoalmente, eu conheço gente do meu relacionamento que alega esse tipo de coisa. Entretanto, quando a gente vai para o Novo Testamento, para as páginas das Sagradas Escrituras, nós encontramos afirmações muito fortes do Senhor Jesus a respeito justamente das criancinhas. Ele diz, por exemplo, que delas é o reino dos céus. Ele diz também que quem quiser fazer parte do reino tem que se comportar ou se tornar como uma criancinha. Parece-me que a fala do Divino Mestre aponta na direção de que as criancinhas têm um papel diferente ou são vistas de modo muito diferente dos adultos por parte do Senhor Deus. Não estou dizendo que elas sejam santas. Todos nós já fomos criancinhas e muitos de nós temos filhos ou netos, sobrinhos. Sabemos bem que eles ficam muito longe de ser santos. Agora, endemoniados? Será que Deus não protege essas criancinhas? Eu não sei em qual evangelho o Senhor Jesus teria dito, se não me engano, que os anjos dessas criancinhas comparecem permanentemente diante de Deus, diante do Pai. A impressão que eu tenho é que elas são blindadas espiritualmente da ação do mal. Mas, e aí, como explicar o que acontece na prática? Quando vários pastores e pastoras alegam já terem testemunhado diretamente bebês ou criancinhas endemoniadas. É por isso que nós pautamos o tema e vamos tentar elucidá-lo com quem entende dele. Preste muita atenção, tenho certeza que você e eu vamos aprender muito. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais uma edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Hoje recebemos com muita alegria, mais uma vez, aqui no programa Vejam Só, o pastor e doutor Celso Fernando Joia, ministro da Igreja Evangélica Kyrios. Muito obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite, doutor Celso, paz e graça. Eu que agradeço, o convite, é sempre um prazer, gosto muito de falar das coisas do Senhor e aqui acho que é um fórum muito bom para a gente debater, para discutir. Eu que agradeço o convite. Onde fica a Igreja Evangélica Kyrios, pastor? Fica na Lapa de Baixo, na rua Eliodoro Ébano Pereira, 227/267. Muito obrigado pela presença do senhor. E temos uma estreia. Hoje temos muita alegria de conhecer e receber pela primeira vez o pastor e professor Danilo Prado, ministro da Igreja Metodista do Brasil. Que não é mais do Brasil, é Igreja Metodista, é isso mesmo. Seja muito bem-vindo, professor Danilo, paz e graça. Agradeço o convite e a oportunidade de debater sobre o Evangelho de Cristo. O senhor frequenta a Igreja da Moca? Da Moca. Onde fica a igreja, professor? Na rua Passarola, na travessa da Rua dos Trilhos. Ah, bem no coração da Moca. Sim, bem no coração da Moca. O culto lá, que hora que é? Às 18 horas. E eu esqueci de perguntar da Igreja Kyrios. Que horas é o culto? Às 10 da manhã e às 18h30. Muito bom. O assunto hoje é criancinhas. Elas estão salvas por decreto, porque são criancinhas. Elas têm uma blindagem especial por serem criancinhas, ou elas estão sujeitas a todo tipo de ação do mal, como qualquer outro ser humano, ou como qualquer outra criatura, nesse mundo decaído. É isso que nós vamos discutir. E o Zeca, endemoniamento, acho que ele entende bem. Ele preparou a matéria que vai apresentar o tema. Vejam só. Jesus, porém, disse:
Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Uma das passagens mais conhecidas do ministério de Jesus será pano de fundo para o nosso debate de hoje aqui no programa Vejam Só. Crianças, como Jesus as amava! Para comprovar isso, você pode ler o capítulo 18 do próprio Evangelho de Mateus. Logo, não é de forma alguma surpreendente que alguns seguidores de Jesus lhe trouxessem seus pequeninos para que ele lhes impusesse suas mãos, abençoando-os e orando por eles. Esses pequenos, ou pelo menos muitos deles, tinham sido levados a Jesus nos braços de seus pais. Lendo todo o trecho relatado por Mateus, aqui no capítulo 19, podemos imaginar que os discípulos estavam parados à porta e, com gestos e fala, tentavam barrar aqueles que chegavam à casa levando as crianças. Seria uma conclusão bem óbvia dos companheiros do Mestre. Jesus não deve ser incomodado, ele tem coisas a fazer que são mais importantes do que abençoar criancinhas. Uma atitude natural. Talvez muitos de nós, ali na situação, faríamos a mesma coisa. Porém, Jesus tem uma reação completamente diferente. A razão que Jesus apresenta para ordenar a seus discípulos que deixem de impedir os pequeninos que vão a ele é a seguinte: porque a elas, isto é, a elas e a todos os que são como elas, em humilde confiança, pertence o reino dos céus. Nesse versículo, significa que, em princípio, todas as bênçãos da salvação pertencem, mesmo agora, a esses pequeninos. Fato este que seria realizado progressivamente aqui na terra e perfeitamente na vida do porvir. Dito isso, já temos em mente todo o contexto que iremos analisar hoje. Agora vamos para a nossa pergunta. Diante do exposto em Mateus 19,14, podemos dizer que uma criança pode ficar possuída pelo demônio? Se elas são uma referência de comportamento para aqueles que irão herdar o reino dos céus, então afirmamos que elas estão livres da amarra do inimigo? Ou como qualquer outro, elas também estão suscetíveis aos ataques do diabo? Essas e outras tantas perguntas sobre o tema serão respondidas agora pelos convidados de hoje do programa Vejam Só. Nem pense em mudar de canal. O debate está apenas começando. O tema de hoje é complicado. Envolve, obviamente, doutrina, teologia, ensinamento da Bíblia e a vida prática. Então, nós temos dois pastores muito experientes aqui. Um deles é o pastor e doutor Celso Fernando Joia, que é ministro da Igreja Evangélica Kyrios. Como é que o senhor responderia essa pergunta, pastor? É natural que as criancinhas, assim como os animais, como todos os seres vivos, estão debaixo da ação de Deus, do bem, e do diabo, do mal também. Então, não vejo nenhum impedimento para que crianças de colo ou de tenra idade fiquem endemoniadas. O que tem que se estudar aí são vários pontos. O primeiro deles eu vejo como o endemoniamento. O que é o endemoniamento? Vamos falar da tricotomia bíblica, né? 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o homem é espírito, alma e corpo. Então, o demônio é só espírito. Ele vai entrar num corpo onde o espírito esteja enfraquecido. Então, por isso que ele não entra num crente, porque o espírito do crente está junto com o Espírito Santo e ele não tem espaço. Mas em um animal ele pode entrar, numa criança que não creu ainda, não tem elementos para crer, ele pode entrar. Então, isso seria o endemoniamento. De forma que a criança, como ela ainda não decidiu, ela não tem nenhuma forma de crer, ela é salva porque ela é inimputável, né? Isso
o fato de eu ser advogado me ajuda nisso. O que é uma pessoa inimputável? Ela não pode ser atribuído a ela responsabilidade por um crime, por um delito, porque ela não tem discernimento, ela não decidiu pecar. Quando a criança desobedece o seu pai, numa idade muito tenra, ela não decidiu desobedecer, ela não tem ainda entendimento suficiente. Então, nós sabemos que as crianças são salvas não porque o Espírito Santo habite nelas, mas porque elas não podem ser julgadas. É como um menor de idade que comete um delito criminal, ele simplesmente não é julgado. Não é que ele é inocente, ele é lindo, ele é maravilhoso, porque ele cometeu um delito, mas ele não pode ser julgado. Então, a criança de tenra idade, ela vai para o céu, não porque ela creu, tem o Espírito Santo, ela preencheu os requisitos da fé para ser salva, mas porque ela não pode ser criminalizada. Muito bem. Obrigado, doutor Celso, pastor da Igreja Evangélica Quiriós. Agora a gente vai ouvir o pastor e professor Danilo Prado, que estreia hoje no programa Vejam Só, ele que é da Igreja Metodista, que a gente sempre chama de Metodista do Brasil, para diferenciar das outras metodistas que aqui estão, a Wesleyana, a Metodista Livre, a Metodista Renovada. O senhor é da Metodista Raiz, não é isso? Pode-se dizer, né? Mas nós consideramos as outras de tradição wesleyana como as outras evangélicas também. Perfeito. De raiz, né? Como é que o senhor responderia essa pergunta, professor Danilo? As criancinhas podem ficar endemoniadas, uma vez que o reino dos céus já é delas? Eu, primeiramente, dou uma atenção ao texto, né? Essa frase, esse versículo, deixai vir a mim as criancinhas, não as impensais dela, é o reino de Deus, é um versículo que emoldura todo um contexto. E o início dessa moldura está no começo do capítulo 18, que Jesus se dirige aos discípulos: olha, se vocês desejam participar do reino de Deus, vocês precisam se tornar como crianças. Depois fala do divórcio, e aí o fecho daquele trecho em 2 capítulos volta, né, ao assunto da criança. O que essa moldura tem em comum com parte do texto, parte dessas narrativas do capítulo 18 e 19, são pessoas em situação de fragilidade. A mulher e a criança, no caso. Ou Jesus tinha parece que uma predileção por seres humanos nessa condição. Criança que não era contada até os 11, 12 anos, quando depende da idade, se era órfão, se tinham pais, aos 12 ou 13 anos eram iniciados na vida não só religiosa, mas na vida social. Até então não se dava atenção a elas, e a mulher também. Agora, o destaque para a criança, tanto no começo quanto no fim, é a disponibilidade da criança e a necessidade até de vivenciar, de aprender, de sem consciência ou com consciência, tem muito o que aprender. Aliás, a criança é curiosa. Me parece que Jesus está dizendo: olha, vocês querem participar no reino de Deus? Desenvolvam essa curiosidade pelo reino de Deus, pela palavra de Deus. A criança, em geral, não sabe. É como que se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos: olha, não tragam conceitos que podem ser diametralmente opostos, que vão atrapalhar e muito, vão impedir vocês de participar do reino de Deus. Tornem-se como crianças.
Num primeiro momento, é difícil fazer uma pergunta ao texto bíblico que ele não está apto a responder se a criança pode ser endemoniada ou não. Isso escapa um pouquinho à ciência bíblica no sentido restrito, que vai analisar o texto, contexto, sentido, a forma literária do texto. Aliás, a forma literária do Evangelho é interessante. Ele não é uma coleção de aforismos, ele não é uma coleção de frases soltas. O Evangelho contém narrativas, contém parábolas, que tem um cunho ético e que fala e que revelam Jesus de uma forma muito clara. De modo que não convém ficar assim, deixar a vinha meus pequeninos. Vamos ver o que vem antes, vamos ler o que vem antes, vamos ler o que vem depois. Mas, passando um pouquinho para a teologia pastoral ou para a teologia sistemática, eu sou da opinião que não é possível, Acho que quanto menor a criança, menor ou inexistente a possibilidade dela ser acometida de alguma possessão. Muito obrigado. Esse foi o professor Danilo Prado, da Igreja Metodista do Brasil. A gente vai agora ouvir você, Aliás, ouvir não, vamos publicar a pesquisa que está sendo feita pelo Facebook. Você sabe que nós não temos mais o nosso site, agora é tudo pelo Facebook. Eu estou tentando me adaptar, mas a tela do Facebook é uma bagunça, que misericórdia. Eu não sei como é que o povo não se perde lá. Pois é, Eu conheço gente que se perde se ficar sem Facebook. Os mais jovens, né? Pois é, mas é uma poluição aquele negócio. Em poluição visual, mas você vai lá ao Facebook e vai achar a pergunta da nossa enquete, que é qual, Angélica? Vamos lá. Na sua opinião, as crianças nascem pecadoras? Primeira resposta é sempre sim ou não, tá? As nossas enquetes são só sim ou não. E você, no final do programa, vai ver o resultado em termos de porcentagem e até o número de pessoas que votaram. Então, isso está lá no Facebook para você participar. Por falar em Facebook, eu queria lembrar você, que gosta do nosso trabalho, que existe agora uma maneira de você interagir conosco, completamente nova. Você vai poder fazer... Completamente nova não, porque tem outros fazendo, mas você pode mandar um videozinho feito no seu celular. No Facebook tem o primeiro vídeo que tem no nosso Facebook é o vídeo do Zeca, explicando como é que você vai fazer. 15 segundos, você se identifica, diz onde está e faz ou manda um ósculo santo para alguém, manda uma declaração de amor, saudação, reclamação sobre o programa Vejam Só, sugira temas. Aí você pode, inclusive, dizer, olha, eu queria que vocês discutissem isso por causa disso, daquilo. A minha vizinha se diz que é crente e tal, mas dá uma surra nos filhos todo dia. Isso pode, não pode? Enfim, faz lá a sua sugestão, o seu videozinho, e a gente vai exibir aqui. E vai ter presente para o vídeo também, assim como tem para as fotografias. No próximo bloco a gente vai ver as fotos de quem assiste ao Vejam Só e tem presente para esse povo, tá bom? E não se esqueça de anotar o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, o telefone é 0 operadora 11 3115 0819. Você ouviu os dois pastores falando sobre o texto da Bíblia e você pode falar assim, puxa, eu não conheço a palavra direito. A Agrade vai te ensinar. São mais de 600 filiais, no Brasil inteirinho tem a Agrade, com o curso bíblico em todas as filiais, e vai começar agora, Está começando agora em março, você não perca tempo, anota o telefone hoje e amanhã, no horário comercial, você liga, tá? Amanhã você pode ligar no horário comercial, vai ter gente lá na grade para atender você. A gente vai para o intervalo e voltamos já com a continuação do Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só.
e eu queria conhecer agora o pessoal que assiste ao programa. Estamos trabalhando aí com presentes para o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Já estamos com garantia de uma diária de final de semana numa pousada em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, pertinho do Rio de Janeiro e tal. É muito legal, uma pousada abençoada lá em Ubatuba, cidade fantástica. E estamos pelejando prêmios para o melhor, ou para o vídeo que a gente vai sortear. Não é o melhor, não. O vídeo que a gente vai sortear. Então você pode fazer vídeo e mandar para cá que vai ter presentes também. Muito provavelmente, não posso prometer, mas muito provavelmente um kit da Sociedade Bíblica do Brasil com comentários e livros a respeito da Bíblia fartamente ilustrados. Depois eu mostro para você. Vamos lá. A primeira foto de hoje vem lá do Amazonas. Em Manaus nós temos o Adailson, que assiste ao programa. Cadê o Adailson? Olha o Adailson aí. Ele mora em Manaus, que eu ainda não conheço. Amazonas, nunca estive lá. E Deus abençoe, Adailson. Grande abraço para você e para o povo. Quem nasce no Amazonas Manauara. é o quê? Manauara, né? Manauara. Em Joinville, Santa Catarina. Ô, Joinville é linda, linda, linda. Santa Catarina inteira é maravilhosa. E nós temos lá o Aparecido Ferreira da Silva. Valeu, Aparecido. Obrigado pela sua audiência. Um abraço ao povo de Joinville. Faz muito tempo que eu não vou para lá. Estou com saudade. Tem gente que eu amo de paixão em Santa Catarina. E em Joinville, inclusive. Né? Vamos lá. Em Camaçari, na Bahia, outro estado que eu não conheço, nós temos o Areado Batista, a Zeneide, a Ana Josefa e a Letícia. Então vamos de novo, vamos ver se a gente consegue identificar. O Areado Batista está fácil, né? Esse de camisa vermelha aí. A Zeneide deve ser a senhora dele que está ali, De óculos. logo atrás de óculos. A Ana Josefa, com certeza, é aquela senhora de lenço vermelho na cabeça, né? E a Letícia é a mais acesa do grupo, né? Apesar do horário e do programa não ser próprio para ela, está lá toda acesona, né? Participando Cara de aí. Letícia mesmo, tá alegre, né? Fotografia. Hã? Cara de Letícia Letícia, mesmo. é. Alegre, alegria. Alegria, A então. alegria de... Eles moram em Camaçari, na Bahia. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Agora, Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Nós temos o César Cristino assistindo ao programa. Obrigado, César. Um abraço ao povo de Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba, né? Guaratinguetá? Não, Sim. Vale do Paraíba. E a última foto vem do Rio de Janeiro, em Campos dos Goitacazes, o Fábio Siqueira, que assiste a gente. Fábio, grande abraço para você. Estamos aí torcendo para que o estado do Rio de Janeiro volte a ser o que sempre foi, né? Especialmente a cidade, não é o teu caso, você mora em Campos dos Goitacazes, mas está aí pertinho da confusão. Deus abençoe e ilumine vocês. Amém. Muito bem, vamos lá. Nós estamos discutindo se as criancinhas podem ficar endemoniadas. O pastor Fernando Joia, Celso Fernando Joia, mais conhecido como pastor Joia, né? Diz que podem sim. O professor Danilo Prado diz que entende que não. Qual a base que o irmão usa, doutor Joia, para dizer que as criancinhas podem ficar endemoniadas? Só a experiência? Não, não. Aliás, eu não falei de nenhum fato, não contei nenhum caso, nenhuma experiência. Eu falei da questão que o que conduz uma criança ao céu não é o fato dela crer. Ela não exerceu a fé suficiente para ser salva. É porque ela não pode ser julgada, é algo que o advogado conhece bem, a inimputabilidade. Ou seja, ela é considerada pelo juiz como alguém que não tem capacidade de ser julgado pelos seus atos. Então, eu entendo que essa lei humana, ela é inspirada na lei natural de Deus, na lei espiritual, e na qual Deus se baseia. Daí essas passagens que falam de salvação. E confundir endemoniamento com perdição também já é um problema, né? Quando você pergunta, mas podem ficar endemoniado quem vai para o reino dos céus, ou seja, quem é salvo? Sim, porque não existe a proteção do Espírito Santo impedindo esse endemoniamento. Quem impede alguém de ser endemoniado é o Espírito Santo, um espírito
é o espírito mais poderoso que existe. Então, nenhum demônio pode ir com ele. Mas ele só entra naquela pessoa que convidar, naquela pessoa que aceitar Jesus. E aí ela é selada, o pastor Heber usou a palavra blindado, mas a Bíblia usa selado pelo Espírito Santo. Uma criança não é selada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ela nunca tomou a decisão de aceitar Jesus. Então, nós temos que entender que a situação dela é benéfica, privilegiada por Jesus. Aliás, eu tenho 2 netos maravilhosos, a Júlia e o Heitor. Eu acho criança o máximo. Amo todas as criancinhas, mas devo reconhecer que esse estado benéfico não impede um endemoniamento. Aliás, fiquei sabendo de um caso na Colômbia em que os pais relatam que uma criança de 4 meses ficava de pé e praticava atos assim que denunciavam endemoniamento. E como eles levaram isso para a justiça, né, para as instituições da sociedade, acabaram dizendo que eles estavam tentando camuflar maus tratos sobre a criança, né? Mas eu também, como o pastor Heber falou, relatos de crianças que dão trabalho assim de uma forma surpreendente, a gente também tem bastante, né? Professores de crianças, estava conversando com um irmão, ele disse que a esposa dele narra fatos assim de crianças pequenas que ficam endemoniadas e ela faz uma oração e melhora bastante, né? Algo assim bastante espiritual. Mas não é baseado nisso que eu só estou usando essas narrativas para confirmar, mas é com base nessa realidade. A criança, esse estado benéfico que ela tem da parte de Jesus, não é oriundo da habitação do Espírito Santo, mas sim da impossibilidade dela ser julgada. Portanto, a possessão ela é totalmente possível. E para mim acontece, como a criança também não opta pelo mal, a criança também não dá espaço para o demônio entrar nela, quem vai comandar essa possibilidade da possessão é a autoridade que estiver sobre esta criança. Então, se os pais são crentes, evangélicos, oram, protegem a sua criança, realmente ela não vai ficar endemoniada. Mas se ela tiver pais que não conhecem o evangelho, que estão endemoniados, que dão autoridade para demônios, eles podem muito bem, dentro do princípio da autoridade, se valer dessa criança e passar a habitar nessa criança por conta desse fenômeno, né, do princípio da autoridade. Então, é mais ou menos por aí que eu creio. Obrigado, pastor Fernando Joia, da Igreja Kyrios. O professor Danilo Prado, da Igreja Metodista, acho que não concorda não, né? Ou concorda com alguma coisa? Acho que nós temos alguma coisa de formação arminiana, em que o critério é a ciência e a consciência. Certo. Sem ciência e sem consciência não há pecado. O apóstolo Paulo disse, né? Sem lei não há pecado. Eu só soube que existe pecado através da lei, descrevendo que tal e qual é pecado. A condição privilegiada da criança, se eu posso usar essa palavra, é justamente o fato de não haver ciência e consciência. Né? Esse texto, voltando ao texto, nós nos baseamos nele para promover a participação da criança na igreja. Inclusive, um assunto que pode parecer polêmico é a inclusão da criança na comunhão, na ceia. O batismo da criança. Vou perguntar, mas se não tem ciência, não tem consciência, para que o batismo? Em nome da fé comunitária, que sempre foi cara à igreja. E o indivíduo foi inventado no Ocidente muito recentemente. Né?
Me parece que esse discurso das igrejas irmãs, que preterem as crianças ao batismo e à comunhão, em nome de uma plena consciência do significado da salvação, do reino de Deus, da ética, da moral, do reino de Deus, corresponde muito mais a essa identificação com o indivíduo como ele é olhado no Ocidente e não como o ser humano, que é alvo do Evangelho no período bíblico todo, né? Quando se fala de invenção do indivíduo, a gente está falando do século XVIII para cá. Me parece que em alguns lugares do mundo nem há indivíduo. Pode-se dizer que há um indivíduo na China, por exemplo, o modo como eles conduzem as políticas públicas, o modo como eles tratam os direitos humanos em outros lugares do mundo. Então, tanto eu não considero a criança suscetível de possessão, quanto eu não considero a criança ou que a criança deve ser preterida ao reino de Deus em razão da sua inconsciência, em razão da infância. Muito bem. Então, o senhor já abordou a questão aí do batismo, que depois a gente vai... Esse é um outro assunto. Fazer um debate sobre isso, né? Um tema exatamente sobre isso. Aliás, o senhor matou uma curiosidade minha, porque eu sou presbiteriano, mas os presbiterianos são aliancistas. Então, o batismo infantil tem uma explicação teológica ligada à teologia da aliança. E eu falava, mas a metodista também batiza criança, mas ela é arminiana, não é calvinista, né? E agora o senhor explicou para mim, a razão é muito parecida, né? Bom, os nossos telespectadores e telespectadoras que enfrentam o Facebook postam comentários lá. E vamos ver alguns deles. A Mônica Farias, por exemplo, diz assim, uma dúvida então. A criança tem a salvação, digamos, até 10 anos, por ser criança e não ser pecadora. Que é isso? Ô, Mônica! 10 anos? 9 anos? Depois disso, ela perde a salvação porque se tornou pecadora. Aí, depois, se ela se converter ao Evangelho, ganha a salvação de novo. Confuso isso, visto que a salvação já vem da predestinação. Uau. Tirando essa fala última aí da predestinação, vamos lá. Como é que funciona, pastor Celso Joia? A criança tem a salvação até, sei lá que idade, por ser criança. Aí ela perde a salvação porque se torna pecadora, a gente nunca sabe qual a idade certa, graças a Deus, senão ia ter gente querendo matar as criancinhas abaixo dessa idade só para garantir que elas vão para o céu. Ia ter, não ia ter? Bom, aí ela se converte ao Evangelho e ganha a salvação de novo. É assim mesmo, esse zigue-zague? É boa a pergunta porque ela visa nos compelir a uma explicação mais simples, tratando do dia a dia, do cotidiano, né? Então, vamos entender. A criança, ela tem a herança da inclinação para o pecado. Por conta do pecado de Adão, nós recebemos a inclinação para o pecado como herança genética no homem. Ela já nasce com essa inclinação. Ela não praticou ainda, mas a inclinação é certa. Assim que ela tiver consciência, discernimento, ela, como todo ser humano, vai praticar pecado. Enquanto ela não praticar, não é que ela é salva, ela tem o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Ela é salva por conta de não poder ser julgada. Então, não existe um vai e vem como era no Velho Testamento, onde o personagem bíblico está cheio do Espírito e aí ele peca, fica sem o Espírito, aí ele pede, se arrepende e volta o Espírito. Isso não existe na dispensação da graça. Eu sou dispensacionalista. Não existe. Então, o que existe é
Deus não leva a julgamento, então vai para o céu, está garantido no céu. Mas assim que a criança tiver discernimento, tiver consciência na escolha entre o bem e o mal, e ela praticar o pecado, essa inclinação para o pecado terá feito o seguinte efeito: ela carece do Espírito Santo, ela carece da salvação em Jesus Cristo para aí ser salva, porque ela se tornou uma pecadora, ela exerceu o pecado. Então, nesse momento, ela precisa de salvação. Não sei que idade é, mas eu garanto que não é com 10 anos de idade. Não é, mas... tá. Eu acho que é bem menos, né, pastor Heber? Porque hoje em dia, a minha netinha de 2 anos e meio, ela tem um entendimento já, conversa com os adultos de uma forma incrível. Não digo que com 2 anos e meio, mas em breve, com 4, 5 anos, eu acho que ela já vai ter a capacidade de discernir entre as coisas boas e as coisas ruins e vai poder fazer essa escolha. Eu vou lutar muito para que ela, o quanto antes, aceite Jesus. Mas a minha visão é essa: a criança, ela está salva não pela habitação do Espírito, mas pela incapacidade dela, pela inconsciência dela com relação ao pecado e, portanto, o nosso justo juiz não vai julgar uma criança e condená-la. Então, o senhor falou que o senhor é arminiano também, né? A Igreja Metodista é arminiana. Sim. Então, o que a Mônica, até porque ela fala de predestinação e tal, ela deve ser de uma linha calvinista, está provocando aqui. Não fica esquisito esse negócio? Está salvo, perdeu a salvação. Aí ganha a salvação de novo, aí dá um tropicão, perde outra vez. Aí ganha... É um ping-pong. É assim mesmo? Eu sou neto de pastor presbiteriano. Opa! A minha mãe frequenta a Igreja Metodista, mas estou desconfiado que ela é presbiteriana até hoje. Esse é um dos grandes embates entre a teologia calvinista e arminiano. E Armínio era, de início, um teólogo calvinista. Ele era detentor da cátedra de Leiden, né? E ele permaneceu calvinista em outros pontos que não causam tanto conflito hoje em dia. Mas até onde se pode falar em provisoriedade da nossa teologia, da nossa concepção de mundo, né? Nós ficamos com essa ideia de que a partir da ciência e da consciência, né? Quando nós falamos em salvação, hoje está, hoje não está, primeiro nós pensamos na salvação em 3 tempos. Né? Consumação da salvação em potência. A partir da morte e ressurreição de Cristo, na nossa concepção, todo o ser humano pode ser salvo em potência. A partir da tomada de consciência, de ciência, a salvação ainda que em caráter precário, né, a salvação por convicção, por adesão à mensagem do Evangelho. E a salvação plena com a consumação dos tempos, com a consumação dos séculos. Agora, na medida da ciência e da consciência, né, nós costumamos brincar, e isso irrita os calvinistas mais exacerbados, estou salvo hoje. Porque hoje eu respondi, hoje eu creio, hoje eu estou agindo conforme o Evangelho. E amanhã? Depende de como é que eu vou continuar fiel. Essa é a grande polêmica, né? Vamos lá, mais uma mensagem dos telespectadores. Fabrício Souza, ele diz assim: o pecado não é herdado no decorrer da vida, ele é um estado. Salmo 51, 5. Até onde eu sei, o Fabrício, Salmo 51, 5 fala
em pecado me concedeu minha mãe, não é isso? É. Então, o pecado não é herdado, o senhor falou que nós herdamos no DNA. Isso. É isso mesmo? Isso. E vou dar uma explicação bíblica para isso. Por que José foi subtraído da geração de Jesus e Maria não? Porque Maria, ela entrou com um óvulo. E a herança genética do pecado, então, está no espermatozoide de José, que foi tirado para que Jesus pudesse ser o segundo Adão. Um homem sem a inclinação do pecado. Porque se ele nascesse com a inclinação do pecado, assim como todos os outros, pecaria. Então, o Deus que é santo, ele teria que vir, e o Paulo, quando fala segundo Adão, ele está dizendo isso, é o segundo homem sem inclinação para o pecado e pronto para ser testado efetivamente. Nós já fomos lançados debaixo do pecado, para que Deus pudesse usar da sua misericórdia. Mas Jesus foi o segundo Adão. Para isso foi subtraído da geração dele a utilização do espermatozoide humano. Então, presumo que a genética do pecado venha pelo espermatozoide do homem. Eu, quando digo isso lá para as minhas alunas do seminário, pastor, elas vibram, né? Porque, de alguma forma, inocento as mulheres aí dessa... Ai. Não é bem assim, não. Não, lógico que não, mas eu digo que a geração, né, a herança do pecado vem pelo homem. Tá. E uma coisa muito importante que o senhor falou, que eu também falo para os meus alunos, o Senhor Jesus tinha a mesma capacidade humana para resistir ao pecado que Adão também teve. Perfeito. Muita gente acha, os crentes normalmente acham que Jesus nunca pecou porque ele é Deus. Não é verdade. Não é verdade. Jesus nasceu com a mesmíssima condição que Adão quando foi criado. Perfeito. Então, isso mostra que Adão ele falhou. Ele falhou. Sim. Jesus conseguiu resistir e Adão não. Né? Isso é importante. Quanto tempo ainda tenho, filha? Vamos para o intervalo, voltamos já com o programa, vejam só. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Deixa eu mostrar aqui para a câmera 1 um audiolivro, né? Audiolivro, assim que fala? Isso. Do pastor Fernando Joia. São poemas. Não, é uma ficção, na verdade. É uma pastor. ficção? É. Onde eu faço uma ficção do que Jesus foi fazer no Hades, depois quando ele ressuscita e até a glorificação. Então, eu crio diálogos, né? E o senhor é o narrador. Isso. Com essa voz de locutor aí, né? Obrigado. Isso aqui é muito bacana. Eu sempre costumo dizer o seguinte: você conhece alguém que está acamado ou que está deprimido, deprimida, verdade, não sai do quarto e tal, não tem vontade de fazer nada. Qual que é a vantagem, né? Você põe isso aqui para rodar e a pessoa a palavra vai penetrando, a mensagem vai penetrando. Verdade. Eu, falando em DNA, por isso que eu falei de poesia, porque o pastor Celso Fernando Joia é parente de um dos maiores poetas que nós já tivemos no Brasil e que era evangélico, o deputado Joia Júnior. Verdade. Né? O que ele era, senhor? Acho que um primo, assim, de segundo, terceiro grau, né? Porque entraram somente 3 Gioias no Brasil no século XIX. E ele era de uma linhagem e eu da outra, mas nós presumimos que eram irmãos, né? Até hoje eu me emociono com as poesias de Joia Júnior. São maravilhosas. São maravilhosas. Tem uma que foi, inclusive, declamada aqui por um pastor que escreveu um livro sobre a morte. E ele tem a oração, vem doce morte. É maravilhosa. A oração da maçaneta, que é a oração da mãe cujo filho está perdido, né? Sim. São coisas magistrais.
E aí o senhor vem e com a herança genética que tem, quem sabe, não? E faz um audiolivro desse aqui, muito bacana. Deixa eu mostrar o verso do audiolivro, né? Tá aqui, ó. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vamos lá. Mais uma opinião dos telespectadores no Facebook, o André Santos. Ele diz assim: o pecado é a prática da injustiça. Se a criança ainda não praticou injustiça com alguém, logo ainda não pecou. Por isso, das crianças é o reino dos céus. Vamos lá. Eu já sei o que pensa o pastor Joia. Então, vamos ver. Professor Danilo, as crianças são salvas porque nunca pecaram? As crianças são salvas por falta dessa consciência. Aliás, um dos alicerces da teologia de Armínio é justamente essa plena consciência. Daí que não se aceita um decreto de Deus determinando quem vai e quem não vai. Porque isso independe da opção e até inclusive da prática. Pelo menos na ótica arminiana. Da criança é o reino de Deus porque ela é inocente dada ao estado de infância, né? Ela não tem essa plena consciência. Então, o que o pastor Jorge está falando, é inimputável. Isso. Ela não pode ser julgada porque ela não tem capacidade de discernir. É isso? Então, já é uma situação um pouquinho diferente dessa que o irmão André Santos mencionou. Não é que ela não tem pecado, porque aí você anula a declaração de Davi. Né? Com respeito à depravação total, a teologia arminiana não diverge tanto da calvinista. Ambos aceitam a queda como um problema a ser resolvido, daí a revelação de Cristo Jesus. Isso é pacífico. Põe o slide 2 aí, por favor, antes de chamar o povo fala. Eu tenho aqui a opinião do Clinton Ramachotti. O bom de perguntas como essas é mostrar quem é de fato cristão e quem é falso convertido. Pelagianismo é diabólico e qualquer um que o abrace ainda não nasceu de novo. Ó, Clinton, respeito a sua opinião, mas eu tenho posto meu pé um pouquinho para trás com essas questões assim. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Eu não vejo no Novo Testamento, entre cristãos, é óbvio, né? Base para dizer que alguém vai ser condenado porque tinha uma doutrina ruim. Se a pessoa tem convicção de que é pecadora e que Jesus pagou os seus pecados, acabou. Ah, mas não crê do jeito certo. Então, quem é que crê do jeito certo? Quem é que tem? Tinha um teólogo que falava do partido da reta doutrina, esqueci o nome dele agora. Um presbiteriano super famoso, depois saiu da igreja. Educador. Esqueci agora o nome dele. Mas essa ideia do partido da reta doutrina é muito humana. Rubem Alves. Rubem Azevedo Alves, exatamente. Não é por aí, né, professor? Ele criticava, né, o cristianismo da reta doutrina. Nós vamos ser condenados porque não tem uma doutrina certa? Seguramente não. Até porque o discurso teológico, ele é um ato segundo e objeto de construção humana. A fé é o ato primeiro, né? E o que decorre dessa fé, as ações afirmativas que decorrem dessa fé, é que determinam a salvação. Os metodistas foram acusados de pelagianismo no passado, né? Todo arminiano é acusado, né? O próprio Wesley refutou isso. Então, aí, explica para nós, professor, rapidinho, assim, de forma bem didática, o que é o pelagianismo? O pelagianismo, ele nega o pecado, ele nega que, em simples palavras, que o pecado de Adão passou para outros seres humanos.
que os seres humanos são obrigados a pecar porque Adão pecou, né? Que não se transmitiu essa herança, né? O Pelágio tinha uma concepção de livre arbítrio que o rival dele, teológico, o Agostinho de Hipona, mesmo na concepção dele de livre arbítrio, não achava que fosse possível isso, né? Tá aí. Vamos lá. A Cristiane Araújo Modesto. Tem que ser muito doente mesmo para achar que uma criança tem pecado. Se o próprio Jesus diz que delas é o reino de Deus, mas é verdade, né? Pastor Joia, você pega um bebê, dizer que ele é um pecador? Não sem dúvida, mas está prontinho para ser. Né? Só falta o tempo. Isso. É o primeiro da fila, um pouquinho né? de tempo para você ver quem ele é. Hitler já foi bebezinho de colo também. Pois é. Vamos lá. João Paulo Souza. Crianças pecam desde o ventre, como diz o... Não, aí não, irmãozinho. Oh. Bom, deixa eu ler tudo, vai. Pecado em essência, né? João Paulo Souza. Crianças pecam desde o ventre, como diz os Salmos, embora não sejam responsáveis. Cristo toma para si o pecado de todos que creem nele e daqueles que não têm consciência de sua condição caída. Talvez o que o João quis dizer é que o pecado está residente. Sim, né? sim. Não que a criança peca. Né? A inclinação já está lá, né? Já. Bom, se bem que eu li em algum lugar, professor, que havia rabinos que, por causa daquele texto de Gênesis em que os dois filhos de Rebeca brigavam no ventre, que então é possível pecar antes de nascer. Por isso que os discípulos de Jesus perguntaram, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego e tal. Será que tem base isso aí? Os rabinos que eu conheço, eles conseguem separar a literalidade de um texto e o caráter alegórico daqueles, né? Eu até vou pesquisar, eu desconheço esses rabinos que levam a literalidade desse texto a sério, que na verdade o texto ele está falando da inimizade entre dois povos, irmãos, mas que se degladiavam, que eram Israel e Edom, contando essa história, né? A história se complica quando quem é da área da psicologia, Freud inclusive dizia isso, que ele podia notar inveja em bebês. Uma primeira criança vinha outro, olhava assim para o outro, esse outro está chegando aí. Mas a questão não é a presença do pecado ou não, é como é que pode ser imputado esse pecado. Legal. Vamos ver o que as pessoas responderam quando o nosso querido Zeca as abordou lá na Crentolândia. Vejam só. Na sua opinião, uma criança pode ficar possuída pelo demônio? Lembrando que Jesus falou que delas, né, é o reino dos céus. Sim, independente. Porque, apesar da criança ser inocente, a história da formação da criança, a herança que a criança traz, pode trazer esse tipo de problema, sim. Eu acho que sim, porque já ouvi muito testemunho de pessoas, de ex-macumbeiro, ex-espírita, que já eram possuídos, né? Com 6 anos de idade, já eram bruxos, já possuíam os demônios, então acredito que sim. Eu acho que sim. Não, a partir dos 10 anos para cima, eu acho que sim. O inimigo usa mesmo, que eu tenho acompanhado umas crianças que é só Jesus na causa, né? Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que possa sim. Cara, eu não sei te explicar direito, mas eu acredito que sim. Acho que pode sim ficar possuída. Acho que não tem idade para ficar possuída, não. Sim, porque existe o mal, né? O mal está em toda parte, então acredito muito. Pode, porque o demônio ele não escolhe. Eu acredito que sim, por conta da legalidade da paternidade delas.
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Uma criança pode ser possuída pelo demônio, sim. Porque ela pode, assim, ter experiências, tipo, com os pais, ou ficar perto de situações em que ela pode ser possuída pelo demônio. Pode. Já foi até constatado que sim, né? A gente conhece um pouco de libertação e sabe que muitas vezes ela pode vir até trazendo coisas dos pais. Ela pode ser uma filha bastarda, um filho bastardo, e eu acredito que sim. Pode e acontece sim. Nossa, unânime. Não teve uma única pessoa que disse que não. Professor, o senhor perdeu de goleada. 12-0. Foi pior que o jogo da Alemanha, né? Mas, então, até tinha um rapaz lá com um neném no colo. É verdade, né? Um rapazão. Não, acredito que sim. Se eu fosse o bebê, eu ficava endemoniado, eu arrancava a orelha dele. Isso aqui eu achei engraçado com a criança. Os outros podem, o meu não, né? Agora, professor, por que o senhor crê de maneira tão forte contra a corrente? Pois é, alguns ali apresentam condições, né? Tá, se for bastardo, se for experiência dos pais, outros não. E qual a culpa que a criança tem de ser bastardo? Mas o senhor não crê? A gente tem instituições ligadas aí à família que são da Idade Média, né? E a gente usa isso como critério para a santidade, né? A possessão, como tem muita gente que acha o teólogo biblista chato porque ele procura não se distanciar muito do texto, né? Como tem as implicações práticas, tem a teologia prática, sempre fica se cobrando do teólogo biblista que ele dê a resposta nesse cunho prático, inclusive diante de todas essas manifestações. Os evangelhos, que é onde se concentram as narrativas de possessão, né? E isso não é hegemônico na Bíblia, está acompanhada de duas outras situações. A cura, então possessão, cura e perdão de pecados. Essa tríade, ela anuncia que Jesus é o Redentor. Jesus é o Salvador, aquilo que não era corriqueiro, ela passa a ser, de certa forma, corriqueiro no ministério de Jesus, porque ele está promovendo a libertação. E outra coisa que a gente usa quando analisa a Bíblia como um todo, e isso acaba influenciando o imaginário popular, é a ideia do mito do combate, que está bastante incubado ali, que já era assim, trata-se de uma influência no texto bíblico de outros pensamentos, e o mito do combate naqueles sistemas religiosos autônomos descreviam o mal como uma força de igual para igual com o bem, e essas forças se contrapõem. No Apocalipse a gente vê muito isso, né? Então, os evangelhos têm essa influência de alguma coisa, do mito do combate, na medida em que Jesus liberta as pessoas do mal, liberta da possessão, cura, perdoa os pecados. A gente não vê isso na Bíblia toda, né? A gente vê quando nas partes das Bíblias que não são influenciadas pelo mito do combate, o espírito que atormenta Saul, que faz ele quebrar tudo, ele não é o mal que se contrapõe, ele vem da parte de Deus. Né? Curiosamente, na época da coleção daquelas narrativas e da redação final, não se fala em exorcismo, né? Na medida em que há mais consciência do enfrentamento do mal,
as narrativas da presença do mal e da necessidade de exorcismo se tornam mais evidentes. E na exacerbação desse aspecto, a gente é tentado a ver o mal em tudo, até na criança que pode ser possessa, na opinião de alguns, em qualquer caso, e na opinião de outros, sobre determinadas condições. Se for bastarda, se for muito mal influenciada pelos pais. E o senhor que acredita no endemoniamento de crianças, como agir nesses casos? É a questão da autoridade, né, que prevalece. Então, se você... É essa condição que o professor Danilo estava colocando, que eu acho que existe. O fato de não ser algo universal não prejudica o raciocínio. Se a pessoa tem uma autoridade sobre ela que não a protege, é como um animal. Né? Animal pode ficar endemoniado? Animal de crente não fica. Por quê? Porque né, a fé que ele tem, a oração dele, a proteção do Espírito Santo, ele utiliza, ele ora, ele protege aquele seu animal, seu filho, sua criança, que não tem condição de escolher Jesus, ele vai proteger através do princípio da autoridade. Já a pessoa que não tem essa sabedoria, esse entendimento, vai deixar tudo que tiver debaixo da sua autoridade ao léu, né? Vai poder ser tomada pelo mal, sim. Eu acho que o mito do combate, ele pode existir parcialmente, mas que o combate existe, ele existe. Né? E na minha forma de ver, no Velho Testamento não tem nenhuma libertação. Tem ressurreição, tem cura, tem milagre, mas não tem libertação. Não tem expulsão de demônio nenhuma vez no Velho Testamento. Exatamente. Porque a habitação do Espírito ainda não existia. Quando Jesus vem habitado pelo Espírito Santo, ele tem autoridade para expulsar. E aí, então, na nossa realidade de hoje, nós que somos salvos e temos o privilégio maravilhoso de sermos habitados pelo Espírito Santo, nós podemos entender como essa habitação impede o endemoniamento. Mas uma criança não tem essa habitação, porque ela nunca escolheu Jesus, ela não tem condições de exercer a fé. Então, cabe às autoridades sobre essa criança protegê-la. E se chegar alguém na igreja e falar, meu filho está endemoniado, eu vou evangelizar o pai e a mãe dele. Falar, olha, creiam em Jesus, porque a fé de vocês é fundamental para proteger o próprio filho. Rapidinho, duas últimas opiniões dos telespectadores. A Aninha Caires diz, simples de resolver. Leiam Salmo 51:5, Romanos 3:23. Nascemos com a natureza pecaminosa e no tempo certo de começar a entender as coisas, a criança já terá condições de aceitar Jesus. Por isso existe a evangelização de crianças. Ana Paula Araújo. Sim, o pecado de Adão e Eva atinge a todos. Paulo aos Romanos diz, pela desobediência de um só, todos nos tornamos pecadores. Romanos 5:9. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Bem, se você tiver dúvidas ainda sobre esse assunto, tanto o contato do pastor Celso Fernando Joia, da Igreja Evangélica Kyrios, quanto o do pastor e professor Danilo Prado, da Igreja Metodista do Brasil, estão publicados no facebook.com/programa Vejam Só. Toma cuidado com o perfil falso que tem aí. O nosso perfil é facebook/programa Vejam Só, tá bom? Lá você tem o contato deles e também o resultado da enquete. Vamos ver? As crianças nascem pecadoras? 69% dizem que sim, 31% disseram que não. Tá bom? Vamos lá, a gente vai se encontrar no próximo Vejam Só. Agradeço a sua audiência. Deus abençoe a todos.